Olá, alunos do terceiro ano A, B e C. Eu sou a professora Sandra Marília e estamos aqui para mais uma aula de biologia. Na aula passada, nós falamos sobre os componentes celulares. Vocês se lembram que os componentes celulares é uma habilidade do segundo ano que estamos resgatando agora no terceiro ano. Na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre componentes celulares e desta vez vamos nos aprofundar na membrana plasmática. Mas antes disso, separe o seu material. Caderno, lápis, caneta, borracha, marcador, o material que você costuma utilizar. Mas não se esqueça que não pode compartilhar esse material com ninguém. Sempre que necessário, use também álcool em gel e permaneça de máscara. E não se esqueça do distanciamento social. Vamos lá? Bom, como eu falei para vocês, nós continuamos, trabalhando, resgatando, retomando essa habilidade, de relacionar as funções vitais das células e seus respectivos componentes. Na aula de hoje, nós vamos aprofundar no conhecimento da membrana plasmática. Mas antes disso, vamos rever um pouco do que falamos na aula passada. Na aula passada, nós falamos que existem dois tipos de células. Células procarionte, que não têm núcleo, porque não desenvolveram a membrana nuclear, e células eucariontes, como essa aqui, que desenvolveram uma membrana nuclear e, portanto, têm um núcleo. Nós vimos que o DNA, aquela molécula que guarda a informação genética, fica aqui no núcleo. Nós vimos também que o material produzido pelo DNA, ou seja, o pré-RNA mensageiro, e moléculas que precisam ativar ou desativar a ação do DNA, precisam passar pelo núcleo. Assim, o núcleo possui uma série de poros. Nós vimos também que a membrana nuclear também recebe o nome de carioteca. E eu espero que todo mundo tenha feito o dicionário de biologia. Quem ainda não preencheu, vamos correr atrás. Nós falamos também sobre o retículo endoplasmático. E aí nós vimos que tem dois tipos: o liso, onde não existe ribossomos associados, e essa estrutura está relacionada ao transporte de lipídio e o armazenamento também de lipídios, entre eles os esteroides e o colesterol. Nós vimos também sobre o retículo endoplasmático rugoso, que era aquela estrutura que ajudava na síntese de proteínas. E rugoso por quê? Porque ele tem ribossomos aderidos. E esses ribossomos fazem a síntese de proteína que vai para exportação, graças à ação do complexo de Golgi, que faz o empacotamento e prepara também a proteína, colocando lipídio, colocando glicose, arrumando a sua estrutura, e depois essa proteína, então, se forma em vesículas e pode ser exportada para o exterior da célula. Nós vimos também a atuação dos lisossomos, que são aquelas organelas que produzem enzimas hidrolíticas, que digerem, quebram moléculas que muitas vezes são prejudiciais ao organismo. Falamos também sobre mitocôndrias, que são aquelas organelas responsáveis pela respiração celular, que nada mais é do que a transferência de energia das moléculas orgânicas do tipo glicose para a formação da energia que a célula vai utilizar, que é chamada de ATP, que vamos ver em aulas futuras também. Falamos sobre vesículas e
centríolos, filamentos de actina, filamentos intermediários, tudo isso aqui nós vamos falar quando nos referimos à reprodução celular, à divisão celular. Mas já fica aqui de dica que são componentes do citoesqueleto que dá aquela estrutura aqui para as células. E hoje nós vamos nos aprofundar na membrana plasmática. A membrana plasmática é uma estrutura que está presente tanto em células eucarionte como em células procarionte, apesar que tem uma diferençazinha interessante na sua função. Então, como é que é uma membrana plasmática? A membrana plasmática, ela é composta por uma bicamada, já fala que são duas, né? Então, são duas camadas, olha aqui, ó. Aqui a primeira camada e aqui a segunda camada. Então, uma bicamada lipídica, ou seja, uma bicamada de gordura. Se é uma bicamada de gordura, então ela é formada por fosfolipídio. Vamos escrever aqui, então, que é uma bicamada de fosfolipídios. O que são fosfolipídios? É essa estrutura aqui, tá? Em que você tem um meio que é hidrofílico, formado por fosfato, e aqui os ácidos graxos, que é um meio hidrofóbico. Então, o exterior e o interior celular, nessa bicamada aqui, é formado por estruturas hidrofílicas, ou seja, estruturas que têm, assim, que conseguem interagir com a água, né? São substâncias que são hidrofílicas, têm ação, têm comunicação, podem interagir com a água. Já o interior dessa bicamada lipídica, ele é formado por ácidos graxos, então esse interior aqui, ele é hidrofóbico, ou seja, ele repele, ele afasta, ele não consegue ter interação com a água. E essa estrutura também possui proteínas, então a bicamada lipídica, formada por fosfolipídios, mas também por proteínas. E essas proteínas, vamos ver quais são os tipos e mais ou menos aqui o que elas fazem, porque nós não vamos aprofundar somente se vocês depois, né, no ano que vem, quiserem seguir a área de ciências biológicas, tá bom? Então, a bicamada lipídica, ela é formada, né, a membrana plasmática, ela é formada por uma bicamada lipídica, na qual estão inseridos fosfolipídios, que é essa estrutura que nós vimos aqui, né, e também proteínas. Nós vamos aqui, ó, proteínas, tá? Essas proteínas podem estar associadas também a carboidratos, ou carboidratos também podem estar localizados aqui, e esses carboidratos, eles vão conferir o reconhecimento celular, tá bom? Também nessa bicamada aqui, nós vamos encontrar as moléculas de colesterol. Colesterol é um tipo de lipídio que ajuda a manter isso aqui mais rígido. Imagina que isso aqui é tudo feito de gordura, então vocês podem imaginar que isso aqui não é algo rígido, é algo bem mole, né? Então, para ajudar nessa rigidez aqui da membrana, ela também tem a presença do colesterol, bom? Aqui voltamos mais uma vez para o esquema, né? Em que nós vamos, primeiramente, aqui ver os fosfolipídios. Vamos aqui pegar, vamos aumentar aqui essa figura para que a gente possa trabalhar melhor aqui, tá bom? Depois eu arrumo para vocês. Então, como eu estava falando para vocês, o fosfolipídio, ele é formado por uma cabeça hidrofílica, ou seja, que tem afinidade pela água, e uma parte aqui, que é as perninhas, né, chamam de perninhas aqui, tá? Que é
uma estrutura hidrofóbica. Hidrofílica tem afinidade com a água, hidrofóbica repele a água, de uma maneira bem simplista de entender. E aqui, mais uma vez, né, mais um desenho mostrando essa bicamada de fosfolipídios com proteínas aqui associadas e também carboidratos. Esses carboidratos, como nós já vimos no material anterior, né, ele é responsável por reconhecimento celular, bom? E aqui a gente tem, então, mais uma vez, vamos só arrumar aqui para ficar direitinho para vocês, tá? Então, aqui, ó, a gente tem mais uma explicação, para a gente entender direitinho, né, o que é esse fosfolipídio. Então, esse fosfolipídio, ele é formado por duas cadeias de ácidos graxos, que é um tipo de lipídio, gordura, e mais um grupo fosfato, tá? Lembrando que o ácido graxo tem uma característica hidrofóbica, pois ele não tem carga elétrica, ele é apolar. Estamos lembrando aqui o que significa apolar, ok? Já o grupo fosfato, ele é um grupo carregado eletricamente, tem uma característica polar, e por isso ele possui também uma característica hidrofílica. Então, por isso que a gente tem no exterior da membrana plasmática e no seu interior uma característica hidrofílica, né? Enquanto no interior da membrana a gente não tem essa característica, e sim uma característica hidrofóbica, tá? Como a gente pode ver aqui nesse desenho, que eu vou aumentar para vocês daqui a pouquinho. Então, aqui também nós temos um esquema mostrando o colesterol, né? O colesterol, ele é também importante para a função da membrana, porque ele vai estabilizar a célula. Lembrando que a célula, como ela é formada por uma bicamada de fosfolipídio, que está aqui o fosfolipídio de novo, ó, fosfato e o ácido graxo, e aqui no meio o colesterol, tá? O colesterol é esse desenhozinho aqui, ó, cheio de componentes aqui aromáticos, aqui bonitinho, tá? Esse colesterol, então, ele dá uma certa firmeza, uma certa rigidez à célula, principalmente quando tem diferença de temperatura, porque é um componente aí que vocês já imaginam ser um componente de origem lipídica, tá? Então, aqui nós temos mais uma vez o desenho que a gente está trabalhando, que é uma demonstração da membrana plasmática. Então, a gente tem aqui, mais uma vez, para vocês não se esquecerem, né, a bicamada fosfolipídica, que é aqui no interior hidrofóbico, lembrando que aqui não tem carga, então é apolar, uma série de proteínas aqui, essas proteínas aqui, elas vão ajudar no transporte de substâncias. Por quê? Porque a membrana plasmática controla a entrada e saída de substância. Ora, gente, nós vimos nessa estrutura aqui, nós vimos o quê? Nesse desenho aqui. Que a membrana plasmática está aqui, ó, contornando toda a célula. No caso aqui é uma célula animal, né, gente? Célula de planta e célula procarionte aparecem ainda a parede celular, em alguns casos de bactéria, por exemplo, tá? E planta tem a parede celular composta de celulose. Então, isso aqui é uma célula de animal em que eu tenho, então, a membrana plasmática. A membrana plasmática está aqui no finalzinho da célula, ela vai limitar o espaço que é intracelular do espaço que é extracelular. Ora, se ela está limitando isso daqui, ela vai controlar a entrada e a saída de substâncias. É uma das funções da membrana celular. E para que isso aconteça, ela tem uma série de proteínas aqui que vão atuar nesse sentido, né? Só lembrando para vocês que algumas proteínas estão associadas também a outras estruturas, como glicoproteína. O que é uma glicoproteína?
é uma proteína associada a um açúcar, tá? Glicídio, polissacarídeo, carboidrato, hidratos de carbono, são sinônimos de açúcar. E um glicolipídio. O que é um glicolipídio? Açúcar associado a um lipídio. Lipídio é o quê? Gordura. Tá? Nosso dicionáriozinho lá. E, mais uma vez aqui, o colesterol ajudando nessa estrutura. Bom? Deixa eu só arrumar aqui para que vocês fiquem com o material para estudar. Bom, eu falei para vocês que a membrana, ela controlava a entrada e a saída de substância, que essas proteínas poderiam atuar ou não nessa ação. Então, nós falamos que a membrana realiza basicamente 2 tipos de transporte. Transporte de quê, gente? De substâncias, né? Então, um transporte passivo e um transporte ativo. O que é um transporte passivo? Transporte passivo é quando não há gasto de energia. Vamos escrever isso? Vamos lá. Passivo é igual a sem gasto de energia. Então, quando uma membrana realiza um transporte passivo, é que não existe gasto de energia. Vamos botar aqui assim, tá? E o que é um transporte ativo? É o contrário, né, gente? Ativo está relacionado ao gasto de energia. Então, no caso, é o gasto de energia, ok? Opa, não ia mais. Então, aqui, ativo gasta energia e passivo não gasta energia. Vamos colocar assim para a gente poder entender, tá bom? E quais são os tipos de transporte passivo, tá? Nós temos a osmose, que a gente vai estudar. Nós temos a difusão simples e a difusão facilitada, tá? Aqui na osmose vamos ter o transporte de solvente, vai ver o que é solvente daqui a pouquinho. E aqui na difusão simples eu tenho um transporte de substância que ocorre do gradiente de maior concentração para o de menor concentração, para equilibrar as concentrações, né? E não há ação de nenhuma outra substância. Já na difusão facilitada, o nome já diz facilitada, alguém facilita para alguma coisa, aí sim eu tenho ação de proteínas transportadoras que vão ajudar essa substância a entrar na célula. Só que nem a osmose, nem a difusão simples, nem a difusão facilitada, ela vai gastar energia, porque ela é um transporte passivo, ou seja, um transporte que não há gasto de energia. Já o transporte ativo é um transporte que ele gasta energia. Exemplo aqui, a bomba de sódio e potássio. Isso aqui acontece na nossa célula sempre, para poder equilibrar, né, o potencial da célula. E outras bombas também associadas, que a gente não comenta muito aqui a nível de segundo grau, né, de ensino médio. Então, quais são os 2 tipos de transporte que nós temos? O transporte passivo, sem gasto de energia, e o transporte ativo com gasto de energia, tá bom? Só lembrando a vocês que quando nós nos referimos à energia, nós estamos se referindo às moléculas de ATP, adenosina trifosfato, tá? Então, vamos colocar aqui também para o nosso dicionário de biologia. Bom? Bom, e agora vamos falar do transporte passivo com mais profundidade.
Então, o transporte passivo, como eu falei para vocês, vai ocorrer entre duas soluções, com concentração de solutos diferentes. Peraí, professora. Soluções, concentração, soluto. O que é isso, gente? Vamos lá. Em biologia, em química, o que é uma solução? Solução é quando você mistura um soluto e um solvente e você vai enxergar uma fase. Então, eu tenho, por exemplo, eu pego um copo de água, né, e aí eu vou misturar uma colher de açúcar. Então, eu estou fazendo uma solução de água com açúcar, uma solução de glicose. Eu posso também pegar aqui a água e colocar aqui, vamos chamar um pouco de sal. E aí eu tenho uma solução de cloreto de sódio, ou seja, uma solução de sal de cozinha, né, gente? A solução, então, é quando eu tenho um solvente, no caso aqui a água, e um soluto, no caso o cloreto de sódio. Vamos escrever o solvente aqui, né? Então, eu tenho aqui um solvente, que é a água, vai ficar assim, porque eu não tenho como colocar subscrito aqui, então a gente vai deixar assim, mas estou entendendo que aqui é a água, tá? Aqui é a água, né? Vamos colocar aqui bonitinho, tá? E eu tenho aqui um soluto. Meu soluto aqui, no meu exemplo, é o cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha. Bom? E aí eu tenho aqui, então, cloreto de sódio sendo soluto. Então, quando eu misturo sal de cozinha com a água, eu tenho uma solução, certo? Muito bem. Aí eu quero falar aqui, ó, mas tem concentrações diferentes de soluto. O que é concentrações, professora? Concentração é um cálculo que você faz da divisão, né, da massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, vamos dizer que aqui eu coloquei 1 litro, tá? Eu coloquei aqui 1 litro, né? 1 litro de água, e aqui eu coloquei, vamos lá, 0,1 quilogramas de cloreto de sódio. Então, eu vou dividir a massa do soluto pelo volume da solução, e aí eu vou ter, então, o cálculo de concentração, tá bom? Então, o transporte passivo é o transporte que ocorre entre duas soluções com concentrações de solutos diferentes. O que é um soluto? No nosso caso aqui, o cloreto de sódio. É claro que se você observar, né, que eu coloco aqui 100 gramas de cloreto de sódio, é uma concentração. Se eu colocar 200 gramas de cloreto de sódio, a concentração vai ser diferente, tá? Então, se eu pegar duas soluções de cloreto de sódio e eu colocar quantidades diferentes de cloreto de sódio, eu vou ter concentrações diferentes. E aí, então, nosso exemplo aqui, eu vou ter um transporte passivo, né, do solvente até que as concentrações se tornem isotônicas. Ai, o que é isotônica, professora? Quando a concentração da solução A e da solução B forem iguais. Tá? Então, vamos repetir aqui o nosso entendimento da química, né, gente? Vamos de novo. Vamos lá. Primeiro, o que a gente falou aqui? A palavra que a gente não sabia. Ou a gente sabia, alguns esqueceram, né? Vamos lá. Nós falamos sobre soluções, certo? Aí nós vimos aqui o que é uma solução, né, gente? Solução é quando eu tenho um soluto, no nosso caso aqui o cloreto de sódio, que eu coloco em um copinho aqui, né, um becker aqui, com um solvente, que no meu exemplo aqui era uma água. Então, eu vou ter uma solução de cloreto de sódio, certo? E aí tem a outra palavra aqui para enrolar nossa vida aqui, né, gente? Biologia também é química, tá? E concentrações. O que é concentração, professor? O que quer saber disso aqui? Concentração é biologia e na química, né, gente?
Em outras disciplinas, concentração é outra coisa, tá? Então, aqui, a concentração é a divisão, né, da massa do soluto, quem é esse soluto aqui? Cloreto de sódio, pelo volume da solução. Qual é o volume da solução? Aqui a quantidade de solvente, tá bom? Então, o transporte passivo ocorre entre duas soluções de concentrações diferentes de soluto, com concentrações diferentes de soluto, a gente falou, né? Por que a concentração é diferente de soluto, minha gente? Porque se eu mudar a concentração aqui de soluto, se eu colocar mais soluto aqui, eu vou mudar a minha concentração, tá? Então, eu tenho duas soluções A, né? Tem uma solução A e B, com concentrações aqui diferentes, tá? E o que vai acontecer? A passagem do solvente, até que as duas fiquem com... Desculpa, gente, no caso daqui da difusão simples, é a passagem do soluto, tá? Solvente é na osmose. Na difusão simples, é a passagem do soluto, no caso nosso aqui, o cloreto de sódio, até que haja, então, a concentração fique igual. A quantidade daqui fica igual à quantidade de lá, e isso aqui torna-se isotônico, tá? Então, repetindo aqui, eu estava falando de osmose, me desculpem, agora estou falando de difusão simples é a passagem do soluto, tá, gente? Soluto aqui, que a gente deu um exemplo de cloreto de sódio, de um meio mais concentrado, onde tenha mais soluto, para um meio menos concentrado, até que você atinja a capacidade isotônica. Tá? Então, difusão simples se refere a soluto e osmose, sim, a solvente, tá bom? Então, vamos continuar aqui para a gente poder entender um pouco agora da difusão facilitada. A difusão facilitada tem a mesma lei da difusão simples, mas agora eu vou ter uma proteína para ajudar isso aqui a acontecer, tá bom? Exemplo aqui, o transporte de açúcar e também de aminoácido. Lembra o que é aminoácido? Mais uma questão aqui para a nossa querida e amado dicionário de biologia. Vamos lá? Aminoácidos. O que são aminoácidos? Para quem se esqueceu, vamos colocar aqui que é o bloco de construção das proteínas. Bloco de construção das proteínas, para quem já esqueceu o que é um aminoácido. E vai lá para o nosso dicionário de biologia. Bom, aqui nós colocamos um exemplo, que é o transporte de glicose mediado pela insulina. Tá? Então, vamos tentar aumentar aqui, para que a gente possa visualizar melhor essa questão. Bom? Depois eu arrumo direitinho para vocês, não se preocupem. Vamos lá. Quando não tem insulina, a famosa insulina, né? A glicose não pode entrar na célula. Não pode entrar na célula. O receptor está aqui, não pode. A glicose está aqui fora e não dá para entrar. O que acontece quando a insulina chega? Quando a insulina chega, ela vai alterar o transporte de glicose. Por quê? O que vai acontecer? A insulina, ela vai se ligar aqui ao receptor, tá? Então, quando a insulina se liga ao receptor, ela vai ativar os transportadores de glicose. E aí, então, os transportadores aqui ativados, né, que são as proteínas GLUT4, vai, então, aqui e vai trazer a glicose para dentro da célula. Então, quando o paciente tem diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, em que a insulina não funciona direito, né, no tipo 2, ou no tipo 1, quando existe ausência de insulina, a glicose fica aumentada no sangue. Por quê, gente? Porque a insulina não ativa o tal do receptor, entendeu? Sem a insulina, os receptores ficam tudo aqui preso.
ficam presas essas vesículas aqui, ó, do citoplasma, que é uma vesícula, tá? Vesícula é um lugar que guarda alguma coisa, né, na biologia. Então, eles ficam tudo presos aqui, os coitados do GLUT4. Então, quando a insulina entra, ela liberta os GLUT4. Aí eles conseguem ir lá e trazer a glicose para dentro da célula, e aí começar aquele processo lindo e maravilhoso da respiração celular, culminando na produção de ATP. Tá? Isso aqui é um tipo de transporte passivo, uma difusão facilitada por proteínas GLUT4, que são ativadas pela ligação da insulina, tá bom? Interessante isso aqui, maravilhoso a gente entender, né? Não é isso que eu quero fazer, vamos ver aqui. Vamos diminuir isso aqui agora, para que vocês em casa possam utilizar esse material, tá, gente? Que eu compartilho esse material com vocês, mas eu compartilho só como leitor, né? Quando a gente estiver em sala, ao vivo, aí eu vou compartilhar com vocês, para vocês poderem também mexerem, né? Desenhar, escrever, colocar a opinião de vocês, responder alguma pergunta, tá? Por enquanto, não, é só um compartilhamento de leitura, né? Depois que a gente estiver em sala, aí, junto, todo mundo junto, numa boa, a gente vai compartilhar essas lousas digitais para a gente poder aprender a mexer, aprender a trabalhar com elas e interagir de forma bem interessante, né? Bom, e aí vai para a osmose. A osmose é maravilhosa, gente. A osmose é transporte de solvente, finalmente, né? Bom, vamos dar um exemplo aqui da hemácia, tá? Nessa aula a gente tem muita coisa de química, né? Muita coisa de química, tá bom? Vamos lá. Solução hipotônica, solução isotônica e solução hipertônica. Hipo, baixo. Hiper, alto. Iso, igual. Ok? Todo mundo aí anotando. Hipo, menor concentração. Iso, concentração igual. Hiper, maior concentração. Todo mundo anotando, tá? Por que é uma solução hipotônica, professora? Por que é de menor concentração, professora? Vejam bem, a minha hemácia, linda e maravilhosa, ela tem 0,9% de cloreto de sódio no seu interior, tá? Todas elas aqui bonitas e fofas, tá bom? Fofinhas. Fora, né? Fora, circulando, fora das hemácias, a concentração de cloreto de sódio precisa estar também em 0,9%. Ninguém vai dar soro para o paciente com uma concentração menor, né, gente? Por quê? Porque só assim eu vou ter uma solução isotônica. Iso de igual, igual fora, igual dentro, tá bom? Então, eu tenho que ter 0,9 aqui, 0,9 aqui. Dentro, 0,9 e fora 0,9, tá bom? Aí eu tenho uma solução isotônica e tá todo mundo bem, obrigado. Agora, se alguém colocar uma solução hipotônica, o que é hipotônico, professora? Eu tenho uma concentração maior dentro da célula e uma concentração menor fora da célula, tá? O que vai acontecer? Então, fora é menor, o símbolo de menor aqui, tá? Ou o símbolo matemático menor. Fora é menor do que dentro. Fora, 0,2 é menor do que 0,9, né, gente? Então, o que vai acontecer com a pobre da hemácia? Ela vai encher de água, meu pai. Ela vai encher de água para igualar as concentrações. A bichinha vai explodir. Explodir. Bom, explodiu a hemácia. Por quê? Porque eu tenho uma solução hipotônica. Fora eu tenho uma concentração menor, ao símbolo de menor, do que dentro, tá bom? Tudo bem? Então, tem uma menor concentração, vai explodir. E se eu faço o contrário com a pobre da hemácia, gente? Coitado da hemácia. Se eu coloco aqui uma concentração de 1,5%, por exemplo, de cloreto de sódio, então, fora está maior, observa que maior, né?
do que dentro. 1,5 é maior que 0,9. Acontece o que com a pobre da hemácia? Ela perde água, gente, tá? Isso aqui é um esquema para vocês entenderem o que é a osmose. Eu falei de água, então eu falei de solvente, tá bom? E quando eu falei aqui de difusão, mais uma vez, nós falamos de soluto. Então, precisa escrever sobre esse lembrete aqui, tá bom? Para não esquecer e entender aqui o que é o transporte de substância. E agora a gente vai ver as especializações da membrana plasmática. Que legal, né? Existem muitas especializações. O que é especialização da membrana plasmática, professora? São estruturas que a membrana desenvolve para certas funções. Uma das mais conhecidas são as microvilosidades, lá no seu intestino, depois que você comeu, passou pelo processo digestório, e aí ele está lá pronto para ser absorvido, né? Pronto para ser absorvido as proteínas que você comeu, maravilhosa, né? Absorvendo o carboidrato, que com certeza você não comeu muito, né? As vitaminas, os sais minerais, então aí você vai ter essa estrutura aqui. Para que serve isso, professora? Para aumentar a superfície. Aumentar a superfície. Então, você pega algo assim, tá? Ó, eu pego, vamos desenhar aqui, né? Vamos desenhar. Vou desenhar. Imagina que eu pego uma linha desse tamanho aqui, tá? Aqui, ó, um espaço terrível, né? Agora, se eu pegar a mesma linha, imaginar que é o mesmo tamanho, e eu fizer assim com a linha. Eu posso ocupar eu posso ter o mesmo comprimento, mas em espaço menor. Então, o que acontece? Um nutriente pode ser absorvido aqui, um outro pode ser absorvido aqui. Eu não vou ocupar tanto espaço da célula, mas eu vou ter uma área de superfície maior para que os alimentos possam ser absorvidos, tá? Então, as microvilosidades são expansões da membrana plasmática para ajudar o quê, gente? A absorção de nutrientes, tá bom? Vamos apagar aqui, né? Porque o pessoal, depois que vai pegar esse material para estudar, professora, eu estava tudo riscado, professora. Ai, não tem jeito, vocês não são leitores, né, gente? Não são editores, tá? Da lousa digital, vocês não são editores ainda. Vamos chegar no tempo que isso vai acontecer, tá bom? Então, eu vou apagar aqui para vocês ficarem com o material limpinho, material legal, tá bom? E aí a gente apaga. Bom, tá bom já, né? E temos também as junções celulares. O que são junções celulares, professora? As células precisam ficar juntas, gente. Não é possível isso, né? O tecido epitelial, por exemplo, se a célula não fica junto, você imagina o que acontece no seu intestino. Você imagina o seu intestino, imagina o intestino agora, tá? Você imagina se a célula não fosse tudo juntinha, gente. O que acontecia? Ia ter coisa que ia passar que não era para passar, né? Então, para manter essas duas células juntinhas, nós temos as interdigitações e os demossomos, né? Interdigitações, as junções comunicantes, e aqui também nós temos os demossomos, tá bom? São estruturas especializadas que vão ajudar o quê? Que as células fiquem juntinhas, manter unidas essas estruturas, porque pensa no intestino, gente, não pode ficar aberto, porque se ficar aberto o negócio não vai ficar muito legal, tá? Aqui, mais a fato de curiosidade para vocês, que são os tipos, né, de junções celulares, né, a junção de oclusão, a junção de ancoragem, as junções comunicantes. Isso não é comum de se pedir em Enem, então está aqui só para que vocês tenham noção de que existem vários tipos de junções celulares, mas elas têm aí a mesma finalidade, que é ajuntar, unir essas células e manter essas células aderidas uma à outra, e também ter uma certa estabilidade, né, gente?
quando tem força física atuando sobre esse tecido, né, a palavra que se mexe, essas junções também têm que se mexer, né, como um prédio, né, gente? Um prédio também. O prédio não é estático, ele balança um bocadinho, porque senão vem um vento, né, e aí, se o prédio é parado, o vento vem e derruba ele. Tem que ter né, uma certa estabilidade, vai se mover um pouquinho. Mesma coisa que com as células, tá? Tem que ter uma certa, se mover um pouquinho, mas tem que ter estabilidade, porque senão o conteúdo extravasaria. Bom, e aí a gente termina por aqui essa aula, lembrando a vocês que no dia 22, né, para quem não assistiu, para quem já assistiu, tem a aula do CMSP com o professor Edi Joel, ok, gente? Vamos interromper por aqui, então, né, a gente continua aí com as atividades e né, a gente continua com as atividades com vocês e eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham feito anotações no caderno de vocês. Eu vou deixar para vocês depois o material dessa aula digital, né? Que vocês estão super curiosos para poder usar como editor e não só como leitor, né? Mas assim que a gente voltar as aulas, mesmo online, mas ao vivo, né? Quando a gente resolveu o problema da internet, a gente tem que ver coisa cada vez, né? O problema do Classroom, o problema da internet, a gente vai se adaptando. E aí a gente, então, vai finalmente usar a lousa digital como editores também, tá bom? Uma coisa de cada vez, a gente vai chegando lá, até o final do ano a gente vai aprender muita coisa e vão ter um ano maravilhoso, tá bom? Beijo para vocês, se cuidem, usem máscara, álcool em gel e mantenham distanciamento social. Um beijo no coração de vocês, até a próxima aula e tchau, tchau para vocês.